reino descerá de uma estrela colorida, brilhante, de uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. É muito comum que ao nos referirmos aos índios ou à cultura indígena, tenhamos em mente que todos eles são parte de uma mesma tribo ou que são muito idênticos, parecidos entre si. Mas você sabia que os índios são bastante distintos uns dos outros? Um índio? O índio é um ser humano como nós, um cidadão brasileiro. Normal, uma pessoa como nós mesmos. É os primeiros habitantes daqui da nossa terra, daqui do Brasil. Hoje, designamos como índio e com base numa definição das Organizações das Nações Unidas, todo aquele povo ou comunidade que ocupava um determinado território geográfico antes dele ser colonizado e que não se identifica com a nova cultura trazida pelo colonizador. Índio, portanto, é todo aquele que pertence a um lugar antes da sua colonização. Antes da chegada dos europeus, indígenas já habitavam o Brasil. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes, e viviam da caça, pesca e agricultura. Pode montar acampamento. O lugar de vocês é na reserva. O meu pai chegou aqui há mais de 60 anos. Eu planto comida para as pessoas comerem. Quando os europeus chegaram aqui, as estimativas dão conta de que haviam entre 3 e 5 milhões de índios, distribuídos em pelo menos 1.000 grupos distintos. Hoje, a realidade é bastante diferente. Ele é muito maltratado, humilhado. Eles foram tirados da terra deles e ficaram sem nada. Tirou tudo que eles tinham. Sem terra, sem privacidade, cada dia mais o espaço deles está sendo reduzido. É, muito prejudicado, porque tiraram o espaço dele. Ruim. Bastante. A lei é precária, né? Precária. Porém, esses grupos indígenas já não vivem mais como viviam antigamente. Em contato com a cultura dos brancos e também com a cultura dos povos africanos que vieram para cá, muito da sua tradição foi alterada. Justamente para garantir que essa tradição prevaleça e também para preservar as comunidades indígenas, é que nos anos 40 uma grande expedição foi criada, liderada pelos irmãos Vilas Boas e que deu origem ao Parque do Xingu, a primeira reserva indígena do Brasil. Ligar o país de norte a sul. Nós abrimos a picada. Orlando, Cláudio e Leonardo Vilas Boas. Quantos índios você já viu na vida, rapaz? Só um, senhor. E brancos trucidados por índios. Estão cercando a gente. É índio. Tira pra cima, só pra cima! Orlando, Cláudio. Vilas Boas! O que tinha que fazer era separar uma área grande. Um império de nações xinguanas. Qual o Japão, o Catanã, pai? Bota isso no papel. Um mapa definindo as fronteiras, né? Isso aqui é território indígena. E desde quando o índio tem terra? Eu tô avisando. Vou com meu vinho, vou de chinelo para eu cocar. Guiso de Alequim. Influenciados pela cultura europeia, muitas tribos perderam traços culturais. Por isso, é comum encontrar índios falando português, vestindo roupa e usando equipamentos da civilização. Para garantir os direitos dos grupos indígenas, em 1967 foi criada a FUNAI, a fundação responsável pela criação de políticas públicas próprias aos grupos indígenas. Ele tem todo o direito como qualquer ser humano, qualquer pessoa aqui do Brasil. Eu acho que deveria ter como todo cidadão brasileiro.
Eu acho que tem que reivindicar os direitos dele. Não tenho acompanhado, mas acredito que precisaria ter uma nova reformulação aí sobre os direitos. Acho que eles têm que ter os direitos deles das terras deles, como antigamente. A criação de reservas indígenas está garantida na Constituição Federal do Brasil. São espaços geográficos, territórios, que são delimitados pela União e são destinados a povos e grupos indígenas para a manutenção da sua própria tradição, da sua própria cultura. Entretanto, apesar dessa determinação legal, muitas das terras ainda não foram oficialmente e formalmente destinadas aos índios, que ficam muitas vezes à mercê de grileiros, fazendeiros e mineradores. Se Deus quiser, um dia eu quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo. Conforme dados do IBGE, existem no Brasil aproximadamente 734 mil índios, quase 0,5% da população do país, distribuídos entre 230 povos que falam 188 línguas. Da cultura indígena, herdamos muitas coisas, tanto no que diz respeito aos costumes, à arte, à cultura, à alimentação e à própria língua. As danças, o folclore em si, as lendas, isso tudo faz parte do cotidiano nosso de hoje em dia. Eu acho que na parte da alimentação, né? Porque foi através deles que nós fomos os primeiros a povoar no Brasil, né? Os primeiros povos. Eu acho que bastante, né? Implica, né? Tanto no folclore como na alimentação. Todos nós, em algum momento, já comemos mandioca ou caju, já vimos algum jacaré, já passamos por Curitiba ou Piauí e dizem inclusive que até o hábito de tomar banho diário é uma herança indígena.